A música tem em todo lugar, né? Mas será que a gente escuta de verdade? Muitas canções são bem mais do que só melodia e letra. Elas são verdadeiras cápsulas do tempo, mensagens codificadas e até manifestos culturais. Hoje a gente vai aprender a ouvir o que está escondido ali, nas entrelinhas. Pensa só, e se aquela música de criança, super inocente que tanta gente cantava, na verdade contasse uma história? Uma história de resistência, de fuga? É bem isso que a gente vai fazer aqui. Vamos virar uma espécie de detetive musical para descobrir o que não foi dito com todas as letras. Olha, a arte sempre acaba refletindo a história, só que cada reflexo é de um jeito. Aqui a gente vê duas visões sobre os povos indígenas do Brasil. De um lado, uma gravura europeia, lá de 1834. Do outro, uma música do ano 2000. O tema é o mesmo, mas são quase 200 anos de diferença e a perspectiva muda completamente. Isso já mostra que para a gente sacar a história por trás da arte, tem que olhar com muita atenção. Então, para começar essa nossa investigação, vamos pegar uma música que, olha, muita gente conhece desde pequeno. Só que a história por trás dela é bem mais complexa do que a brincadeira faz parecer. Escravos de Jó. A melodia é super simples, o ritmo é gostosinho, né? Perfeito para aquela brincadeira de passar pedrinha ou outro objeto de mão em mão. À primeira vista parece só isso mesmo. Uma música de criança que passa de geração para geração. Mas, e se a gente olhar de perto? E é aqui que o mistério começa de verdade. A música todo mundo conhece, mas as palavras, quem era esse tal de Jó? E, sério, o que é Caxangá? É um jogo? Um lugar? O que será? Vamos começar a juntar as peças desse quebra-cabeça. Bom, e aí as coisas começam a fazer mais sentido. Alguns pesquisadores acreditam que o Jó não é o personagem da Bíblia, não. Seria mais um símbolo, sabe? O homem rico, o senhor de engenho. E os escravos, na verdade, seriam pessoas escravizadas que estavam fugindo. E o zigue-zigue-zague? Pois é, esse seria um movimento de corrida em zigue-zague mesmo, para tentar escapar dos capitães do mato no meio da mata. Faz todo sentido. Aí a gente chega no maior mistério de todos, o tal do Caxangá. Essa palavra é tão antiga e foi mudando tanto de boca em boca que hoje tem várias teorias. Uma delas é que vem do tupi-guarani e significa mata extensa, ou seja, o lugar para onde eles fugiam. Outra teoria diz que eram saquinhos usados para esconder sementes e levar para as senzalas, um pequeno ato de resistência. Cada possibilidade deixa a história ainda mais rica. E sabe qual é o nome que se dá para esse processo todo? De juntar as pistas, conectar os pontos, usar o que já sabemos do mundo para entender o que está escondido. É inferência. É basicamente a habilidade de ler nas entrelinhas. E essa é uma ferramenta super poderosa para uma interpretação mais profunda de qualquer coisa, de um texto a uma música. Mas olha, essa história de ler nas entrelinhas não vale só para música antiga, não. Essa habilidade vira quase uma questão de sobrevivência quando a música se transforma num código político, especialmente em épocas de muita repressão. Então vamos dar um pulo no tempo, avançar algumas décadas, para ver como isso funcionou na prática. Anos 60. O mundo estava pegando fogo. Festivais como Woodstock, lá nos Estados Unidos, viraram o grande palco da contracultura. A música se tornou a voz de uma geração inteira que estava questionando tudo: a guerra, as injustiças, o autoritarismo. Era o que ficou conhecido como música de protesto. E aqui no Brasil, a coisa não era muito diferente. Na verdade, era bem complicada. Com a ditadura militar no poder, a censura era pesadíssima. Em jornal, no teatro, no cinema, tudo passava por um pente fino. E aí, o que não dava para dizer abertamente nos jornais começou a ser sussurrado. Ou melhor, cantado, bem ali nas entrelinhas das músicas. E é aí que entra a MPB, a nossa música popular brasileira. Artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, eles se tornaram verdadeiros mestres da inferência. A poesia, as metáforas, viraram as armas deles para conseguir passar pela censura. E o mais incrível é que o público também aprendeu a decifrar esses códigos. Cada verso era uma mensagem. Isso criou uma conexão secreta, super poderosa, bem no meio da ditadura. Agora vamos dar mais um salto no tempo para um exemplo mais recente. E aqui não é só uma música, não. É um movimento cultural inteiro que foi construído em cima dessa ideia de tirar significados a partir do que se via ao redor, tanto na cidade quanto na natureza. Um caranguejo. O que um caranguejo tem a ver com música? Parece estranho, né? Mas lá em Recife, no comecinho dos anos 90, tinha tudo a ver. Esse bicho, que vive ali na lama do mangue, uma lama super rica em nutrientes, virou o grande símbolo de um dos movimentos musicais mais importantes que o Brasil já viu. Para entender o contexto, início dos anos 90, Recife estava numa crise danada. A cidade crescendo de qualquer jeito, muita poluição, desigualdade. A sensação era de que a cidade estava literalmente afundando na lama.
E foi aí que um grupo de jovens artistas olhou para o ecossistema mais famoso da cidade, o mangue, e tirou de lá uma metáfora incrível de sobrevivência, de riqueza cultural. Eles se autodenominaram os caranguejos com cérebro, prontos para sair daquela lama e botar para ferver. E a grande sacada do movimento foi a receita de som que eles criaram. Eles não fecharam a porta para nada que vinha de fora, muito pelo contrário. Pegaram a atitude do punk rock, a letra de crítica do hip hop e misturaram tudo isso com a força ancestral do maracatu. O resultado? Um som que era global e local, antigo e super moderno, tudo junto e misturado. Até o nome do movimento, Mangue Beat, já é uma grande sacada. Mangue, claro, vem da raiz, da lama, da cultura local. E beat, bom, beat é a batida da música, mas também é uma referência aos beats dos computadores, da tecnologia, que estava bombando na época. Era como se eles dissessem, olha, a gente está de olho nas nossas raízes, mas também está conectado com o futuro, com o mundo digital. Ufa, depois dessa viagem toda, passando por cantiga de roda, ditadura militar, manguezal, o que a gente tira disso tudo? Acho que a grande lição é esta. A música quase nunca é só o que parece. Seja uma canção de ninar, uma música de protesto ou um movimento cultural inteiro, tudo isso são, na verdade, documentos históricos. E para decifrar esses documentos, a gente só precisa aprender a ouvir de um jeito diferente, com mais atenção, com mais curiosidade. É como se existissem dois jeitos de ouvir música: a escuta superficial e a escuta profunda. Na superficial, a gente fica só na melodia, no ritmo. É mais passivo. Já a escuta profunda é ativa. É quando se usa essa habilidade de inferência para entender o contexto da época, para decifrar os símbolos e se conectar com a história de verdade que está por trás daquela música. É a diferença entre só escutar e realmente entender. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. E a música de hoje? Essas que estão bombando nas paradas, as letras que cantamos sem nem pensar direito. Que mensagens secretas elas carregam sobre o nosso tempo, sobre quem a gente é agora? O que será que as gerações do futuro vão ler nas entrelinhas da nossa trilha sonora? A resposta, com certeza, está lá, escondida, só esperando por quem estiver disposto a ouvir com um pouco mais de atenção.